Eu quando chego, eu estava convencido... Com a sua esposa e seus 2 filhos? 2 filhos e um irmão. E ainda patrocinando a estadia de meus pais e minha cunhada e dois dos meus sobrinhos em Portugal. Aí chego e eu vi rapidamente que, embora houvesse um certo esforço para me facilitar a vida, porque eu cheguei, em 8 dias eu tinha uma identidade e pouco tempo depois me ofereciam a nacionalidade. Mas nada daquilo que era promessa, até porque estávamos numa época difícil da fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara, e ninguém sabia quem era quem, nem fazia o quê, e eu vi que o dinheiro estava acabando, mas a fome continuava. E parti para uma solução, a primeira que me apareceu. Me aparece uma empresa, uma padaria, em Magé, uma das piores cidades do Estado do Rio, que tinha sido criada por um contador que não tinha dinheiro para sustentar, só tinha dívidas, e bradou aos céus para que aparecesse alguém que ficasse com as dívidas. Fiquei com as dívidas todas e assim comecei. E adquiriu uma padaria? Uma padaria. Em Magé? Em Magé. Começou por baixo, hein? 0. Comecei fabricando um saco de farinha de pão, 50 quilos de farinha em pão. 2 meses depois eu tinha 4 combis distribuídos de pão pelas redondezas. Você falou uma frase que você tem que entender o óbvio e fazer o simples, né? Você sabia fazer pão? Você já tinha mexido com padaria? Não, a única experiência que eu tinha era porque eu tinha uma fábrica que produzia aditivos para a alimentação, entre os quais pão. Não era propriamente fermento, mas eram aditivos que condicionavam o glúten e o amido, etc., para fabricar pão de melhor qualidade. Então você tinha uma vaga ideia? Sim, tecnicamente eu tinha, mas nunca tinha colocado a mão na massa. E aí como é que foi quando você entrou para dentro com dívida e sem dinheiro e sustentar essa galera que estava com você? Fora essa galera ainda chegaram umas 15 pessoas da família que vieram a seguir, todo mundo ficando na minha casa a dormir e a comer. Pensão? Completamente. Só no banheiro é que não dormia gente, o resto nos corredores, nos quartos, na sala, tudo lá. E você com a padaria em Magé começando? Começando. Isso durou 1 ano. Ao final de 1 ano eu tinha comprado uma fazenda de 450 hectares, numa zona privilegiada, onde eu ia plantar banana, maracujá e goiaba. Você montou uma padaria em 1 ano, porque padaria tem a margem pequena. Em 1 ano, você consegue comprar uma fazenda. Como assim? Bom, eu acho que a única coisa que eu posso considerar como uma habilidade foi a facilidade de encontrar pontos de alavancagem sem nenhum framework que me levasse a isso. Por instinto. Eu comecei aí a perceber, talvez não aí, eu acho que quando eu ainda estava no ensino médio, eu comecei a perceber que a forma de me começar a evidenciar era resolver os problemas dos outros. E sempre tive uma certa habilidade para identificar quem eram os outros que valia a pena resolver problemas. A partir desse momento, e de uma forma completamente instintiva, as coisas começaram a ficar meias fáceis. Então não foi por conhecimento prévio, foi por instinto. A última fábrica que eu montei em Angola, 50% era meu e 50% era do indivíduo mais rico que havia em Angola, que era dono de tudo quanto era moinho de trigo, fábrica de máquinas, etc., cinemas, tinha um conglomerado muito grande. E ele se ofereceu para me ajudar, entrou numa sociedade 50-50 sem praticamente me conhecer, só me ouvindo numa recepção contar a história com entusiasmo do dia em que eu, numa viagem à Suíça, me deparei com um catálogo que oferecia essências, sabores que serviam para fazer sopas e molhos. Então as coisas aconteceram dessa forma na minha vida sempre. Eu entrei no grupo Roberto Marinho mais ou menos da mesma forma. Já tinha vendido a fazenda? Já, deixei a fazenda e deixei tudo que eu já tinha conquistado em Magé, com a família
que, ao fim e ao cabo, se instalou dentro do meu ecossistema. E para eu sair e não ter que brigar com ninguém, tudo que eu tinha eu dei para eles. Comecei pela segunda vez do zero a vida aqui no Brasil.